Bom dia a todos, que bom que estamos novamente juntos para continuarmos o estudo do livro de Daniel. Hoje nós vamos entrar no capítulo 6 de Daniel, um capítulo que nos ensina muitas lições. Eu acho que vamos ter dois sábados estudando esse capítulo, porque tem muita coisa para tirar dele de ensinamento. É um capítulo também bastante histórico, mas com muitas lições que a gente pode aproveitar para a nossa vida espiritual. Nós vimos até aqui, até o capítulo 5, né? E o que é que nós vimos? No capítulo 1, Deus se apresenta como aquele que transforma as derrotas da vida em vitórias, né? Ele transformou a vida de Daniel e de seus companheiros, daquela derrota deles serem escravos, terem sido levados como escravos, para uma vitória diante do rei de Babilônia, né? Naquele capítulo que nós estudamos. No capítulo 2, ele é o Deus revelador dos segredos, é aquele que revelou o futuro através do sonho, né? No capítulo 3, ele é o salvador do seu povo, aquele que entrou na fornalha de fogo ardente e salvou a vida dos amigos de Daniel. No capítulo 4, ele se revela como o governador de todo o universo. É ele quem governa, ele ensinou isso através daquela experiência de Nabucodonosor, né? De ter se transformado num animal. E ele mostrou que ele é o Deus que governa todo o universo. No capítulo 5, que nós vimos sábado passado aqui com o professor Fernando, ele é o Deus da justiça e do juízo. Aquele também que a sua misericórdia não tem limites, né? Ele aplicou o juízo ali ao reino de Babilônia, né? Com a queda de Babilônia, e começou então uma nova era ali dos medos e persas. Antes da gente entrar no capítulo 6, vamos dar uma olhadinha no capítulo 5 ainda de Daniel. Abra a sua Bíblia, no capítulo 5, e vamos ver ali os últimos versos, o 30 e o 31, e vamos dar uma lida rapidamente. Daniel capítulo 5, verso 30 e 31. Achou aí? Diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino, sendo ele da idade de 62 anos. Ali foi então o clímax, né, da derrota de Babilônia. A profecia foi cumprida, aquela profecia do sonho do capítulo 2, da estátua que a cabeça de ouro era o reino de Babilônia. Ele iria passar e iria vir um outro reino, menos importante talvez em termos de poder e tudo mais, mas eles tomariam o poder, representado ali pela prata, né? E se cumpriu aqui então a profecia que Deus havia revelado através de Daniel, tá certo? Naquela noite fatídica, naquela noite de bebedeira, né? Daquela festa, daquela orgia, a profecia então foi cumprida. Os grandes reis do Império Babilônico, Nabopolassar, Nabucodonosor, Nabonido e agora Belsazar, toda essa linhagem passou. Foram vencidos, a era deles passou e agora um novo poder havia tomado seu lugar, conforme a profecia tinha dito, através ali dos medos e persas. Agora sim, então vamos ler o capítulo 6, aqui o início do nosso tema de hoje. Capítulo 6 de Daniel, o verso 1 e o verso 2. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanha
aí na sua Bíblia. Capítulo 6, verso 1 e 2. Diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes, algumas bíblias de sátrapas, que estivesse sobre o reino. Tem Bíblia também que traz príncipe. E o verso 2: E sobre estes 3 príncipes, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um deles, aos quais os presidentes, aqueles 120, dessem conta, para que o rei não sofresse nenhum dano. Muito bem, o texto que nós lemos aí diz que Dario montou uma nova plataforma de governo, tá certo? Criou lá para todas as províncias 120 prefeitos ou governadores, vamos chamar assim, para cuidarem de cada um da província, né? Naturalmente ali estava envolvido a arrecadação de impostos e tudo mais para o reino, né? E criou também 3 presidentes no primeiro escalão do governo, dos quais um era justamente Daniel. Isso aqui é absolutamente incrível, né, irmãos? Incrível. Veja, os medos e persas, eles venceram o exército babilônico, conquistaram Babilônia, assumiram o poder da nação, e Dario decide colocar no primeiro escalão do seu governo a Daniel. Não é impressionante isso? Porque, veja, Dario pega uma pessoa do governo anterior que foi vencido e traz essa pessoa e coloca como cabeça no seu governo. É uma coisa inusitada para a época, para não dizer esquisito, né? Porque, veja, Dario não conhecia Daniel, Dario era um medo, conquistou Babilônia à força, né? Com sangue. E quem falou de Daniel para Dario? Como que Dario chama Daniel e coloca ele como um dos 3 presidentes para tomar conta, né? Mas veja, é uma situação inusitada. Era como se o Brasil criasse uma guerra contra a Argentina, vencesse a Argentina e depois de vencido, trouxesse para o governo o atual presidente, o Alberto Fernandes, e botasse ele para dirigir a nação. Não faz sentido. Ou se fosse o contrário, a Argentina vencesse o Brasil e levasse Bolsonaro e colocasse lá como primeiro-ministro deles. Não faz muito sentido isso. Porque naquela época, quando se vencia uma nação, a primeira coisa que fazia era depor todo o escalão, todos os comandantes, e quando eles não eram enforcados, não é? Quando eles não eram enforcados. A maioria deles eram. Mas Dario viu algo em Daniel, queridos. Viu algo em Daniel. Algo em Daniel sobressaiu ao ponto de Dario, agora o novo comandante, chamá-lo para ser um dos integrantes do governo. E aqui nós temos uma lição interessante e importante que eu queria compartilhar com você. Todos nós, queridos, nós podemos ser uma luz na escuridão. Porque veja o contexto. Uma nova nação toma o poder com derramamento de sangue. Normalmente, todos aqueles que participavam do governo deveriam ser mortos, para poder não ter nenhuma rebelião. Especialmente aqueles comandantes, o pessoal da política e tudo mais, todos deveriam sair do governo, se não sair do local lá, serem deportados ou serem mortos. Mas Daniel brilhou na escuridão daquelas trevas. E nós, como cristãos, nós podemos ser uma luz na escuridão desse mundo de trevas. E eu acho que Deus espera isso de nós. Acho não, tenho certeza que Deus espera isso de nós.
Então veja, mesmo hoje com esse mundo que nós vivemos, esse mundo de pecado, com essa sociedade desonesta, com essa sociedade corrupta, blasfemadora, que não tem nenhum relacionamento com Deus, existe ainda aquelas pessoas que admiram a honestidade. Existe ainda no mundo aquelas pessoas que admiram a integridade, a lealdade, o caráter. E aí é que o cristão aparece, quando ele se mostra uma pessoa de caráter. Foi isso que Dario viu em Daniel. A vida de Daniel brilhou ali no reino durante todo o período babilônico e agora na nova nação. Na nova nação. É claro que pode ter acontecido isso que a Sandra falou aqui, de pessoas que falaram de Daniel para Dario, mas quando Dario assume o poder, que provavelmente ele chamou ali para tomar pé da situação, como é que estava tudo, ele percebe Daniel, porque Daniel era um homem de Deus e a vida dele falava por si só. Então hoje, nessa sociedade ainda que nós vivemos, ainda existem pessoas que percebem os valores humanos, não é? E Deus está à procura, irmãos, exatamente de homens e mulheres assim, íntegros, honestos, leais, que mesmo em meio à corrupção, eles se destacam pela sua integridade. Eles não se misturam à corrupção do mundo. Entende? Então, Deus procura pessoas que tomaram uma decisão firme no seu coração de serem leais a Ele, de serem fiéis a Ele, de servir a Deus com todo o coração. A escritora Ellen White tem uma frase que eu escolhi aqui, que ela diz assim, no livro Educação, página 573. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Esses são os homens que Deus procura. Homens fiéis, íntegros. Dario encontrou isso em Daniel. Dario viu essa característica em Daniel e chamou Daniel para o seu governo, o colocou como presidente. Agora acompanhe aí os versos 2 e 3 de Daniel 6. O 2 a gente leu ali, mas vou reler aqui. Sobre eles, 3 presidentes, sobre aqueles 120 prefeitos, né? Dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Agora o 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes, aqueles 3, né? Que havia sido votado, ele era um deles, e também aos príncipes, ele sobrepujou, Daniel se destacou, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, Dario, além de trazer Daniel para ser um dos 3 presidentes, para poder controlar as 120 satrapias, né, que chamavam as províncias, Dario já pensava em colocar Daniel como o vice-presidente. Ele era o presidente, era o rei, e Daniel seria o vice-presidente. O texto diz que Daniel logo se destacou, e você lembra de quando Daniel, quando rapazinho, eles foram testados por Nabucodonosor, e Nabucodonosor achou eles o quê? 10 vezes mais sábios que os demais? Agora Daniel já estava aqui com mais de 80 anos de idade, então a experiência de vida desse homem e a experiência dele com Deus dava de lavada em todos os outros, né? É por isso que ele primeiro ele se destaca para vir para o governo novo, né? O que não era uma coisa fácil, não era normal.
E depois, quando ele vem, ele já se destaca de um jeito que Dario já fala assim, esse cara vai ser o vice-presidente. Dario já pensava em fazer isso. Agora, se você olhar com atenção aí o relato bíblico, né? Você vai ver que Dario, ele montou essa estrutura. E como é que era a estrutura? Ele botou em cada província um governante, daquelas 120 províncias. Esses governantes, eles prestavam conta de tudo o que acontecia, especialmente das finanças, para esses 3 presidentes, né? Então, no organograma da nova nação, estava lá o rei, cabeça, né? Na parte de cima, depois puxava 3 perninhas assim, no organograma, 3 presidentes, e depois para baixo 120 governadores. Esse era o organograma, a nova estrutura que Dario montou. Então, os 120 prefeitos prestavam conta para os 3 presidentes, os 2 presidentes prestavam conta para Daniel, porque o texto diz que Dario já estava pensando em colocá-lo como presidente, o que depois acontece. Então, a ideia de Dario era, os 2 presidentes prestam conta ao meu homem de confiança, esse eu confio, né? E ele presta conta para mim. Essa era a hierarquia que ele tinha montado na sua nova estrutura. Mas a Bíblia diz que logo que os 2 presidentes começaram a ver a preferência do rei por Daniel, aí o que é que acontece? Aí nasce o ciúme, a inveja no coração daqueles 2 presidentes, e ela começa a se desenvolver na mente daqueles homens. O ciúme e a inveja. Veja, o verso 4 diz aí, então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Notem, eles tiveram inveja de Daniel. E a inveja os levou ao ciúme. E os ciúmes o levou a vasculhar a vida de Daniel para achar algum erro, algo que eles pudessem usar, pudessem incriminar a Daniel para fazer com que ele perdesse a preferência do rei, para que o rei pudesse perder a confiança em Daniel. Eles vasculharam o escritório de Daniel, foram no computador de Daniel, procuraram e-mails para saber se tinha alguma coisa de vantagem, fuçaram o escritório, as gavetas de Daniel, e se tivesse a senha do iPhone, eles tinham olhado também. Eles queriam saber se Daniel tinha algo de errado, então eles fuçaram a vida de Daniel, vasculharam tudo para saber se ele não estava levando alguma propina. E aqueles homens tinham, como eles eram corruptos, eles tinham essa ideia de que não existe ninguém perfeito. Ninguém é perfeito, né? Não existe ninguém honesto 100%. Daniel deve estar levando algum dinheiro aí, desviando algum dinheiro para garantir a aposentadoria dele. Daniel foi alvo dessa mesma coisa, de ciúme e inveja. Vasculharam a vida deles. Examinaram a vida de Daniel minuciosamente, tanto a vida pública como a vida privada. Eles tinham que achar algo em Daniel. Mas não encontraram nada. A vida de Daniel era transparente. A vida de Daniel foi investigada, mas não foi achado nada. O que aconteceria, irmãos, se a sua vida fosse investigada? O que iria acontecer? Se sua vida fosse profundamente investigada?
Se alguém soubesse o tipo de vida que você realmente leva quando você não está com as pessoas da sua família, da sua igreja, quando você está sozinho, que tipo de literatura você vê, que tipo de revista você vê, que tipo de filmes você assiste, você anda vendo, que tipo de programa de televisão você anda assistindo, quais as palavras que você usa quando você está com seus amigos ou quando você está no trabalho, que tipo de vocabulário você usa, qual é o ciúme, qual é a inveja que está na tua mente, no teu coração, qual é a crítica que está na tua mente, essa crítica que destrói. Daniel passou por uma minuciosa investigação, mas Daniel não tinha nada para esconder. Queridos, é uma bênção quando você não tem nada para esconder na sua vida. Diga para mim, é uma bênção ou não? É uma bênção. Existe uma maravilhosa paz quando você pode ir para sua cama à noite e deitar e dizer: eu não tenho nada para esconder na minha vida. É uma bênção, é uma paz, irmãos, que eu vim a compreender melhor há muito pouco tempo. A paz que Deus nos dá, a paz de espírito, paz de consciência, quando você deita e reflete sobre o dia, sobre a sua vida, e descobre que você está andando com Deus, que você não está sendo hipócrita, e você não está mostrando para as pessoas que você é uma coisa, mas você no fundo não é aquilo, né? E você pode pensar que não existe nada em minhas ações que eu deseje que alguém não encontre, que fique encoberto, né? Que bênção seria você poder dizer assim: a minha vida é totalmente transparente diante de Deus e dos homens. Não seria uma bênção poder afirmar isso com certeza de coração? É uma grande bênção quando isso acontece na nossa vida. É muito bom saber que não existe nenhum segredo escondido na nossa vida que pode ser descoberto de repente e nos fazer envergonhar perante as pessoas, né? Então, se tiver alguma coisa na sua vida, irmãos, se tiver alguma coisa no seu quarto, na sua gaveta, no seu escritório, se livre disso. Você vai sentir a paz que Deus dá na sua mente, no seu coração, de dizer: graças a Deus eu me livrei daquele problema e agora a minha vida é transparente diante de Deus. Viva como se você não tivesse nada a esconder de ninguém, nem da sua esposa, nem do seu esposo, nem dos seus filhos. Viva essa vida que Deus quer para você, como se você não tivesse nada para esconder. Seu celular não precisa de senha, seu computador não precisa de senha, qualquer um pode entrar, qualquer um pode vasculhar, porque não vai achar nada que lhe faça envergonhar. Então, viva essa vida diante de Deus. Eles não puderam achar nada na vida de Daniel, nada que pudesse condenar a Daniel. Então, veja o que eles dizem aí no verso 5 do capítulo 6 de Daniel. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Veja que interessante, se alguém condenar você por ser obediente a Deus, por estar cumprindo a lei do seu Deus, continue assim. Continue assim. Se alguém condenar você porque você é uma pessoa de princípios, porque você tem princípios e teme a Deus, continue assim. Se você passar por ridículo, por retrógrado, se a causa das críticas contra você
é porque você tem moral, é porque você é uma pessoa íntegra e teme a Deus, continue assim. Continue dessa forma. É porque a sua vida com Deus é uma só. Portanto, se alguém isolar você por essa razão, ou condenar você por isso, continue assim. Porque é isso que Deus espera de nós. Versos 6 e 7 do texto que estamos lendo. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Aquela puxação de saco, né? De sempre. Veja o que eles disseram: todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Perceberam algo aqui nesse texto? Algo que chama a atenção? Deus com letra minúscula? Sim, porque ele se refere a qualquer Deus, não ao Deus verdadeiro. Ele diz, qualquer homem que orar, que buscar algum Deus, então esse Deus não é o Deus verdadeiro, era um Deus qualquer, por isso Deus com letra minúscula na Bíblia. Mas o que chama atenção aqui é que aqui tem uma mentira muito grande que eles contaram para o rei. Eles foram lá e disseram: rei, é o seguinte, todos os presidentes, todos os governadores, os conselheiros, se reuniram e acharam por bem fazer essa lei. Mas isso não era verdade, porque Daniel era presidente. Daniel não estava nesse rol, Aqui tem uma grande mentira, porque Daniel concordaria em passar 30 dias sem buscar o seu Deus e ao invés disso, buscar Dario, orar para Dario? De maneira alguma, Daniel jamais concordaria com isso. Mas eles dizem que todos os presidentes, eles induziram o rei ao erro. É possível que o presidente, que o rei, e todos os reis gostavam disso, Lembra de Nabucodonosor, aquela estátua de ouro para representar o seu reino? Todos os reis eram orgulhosos, queriam ser tratados como os deuses. Então, pode ser que Dario pensou, todos os presidentes, inclusive Daniel, então acho que isso aqui é bom, vou assinar. E assinou o decreto que eles pediram. Então preste atenção uma coisa que eu vou dizer para vocês. A inveja daqueles homens os levou aos ciúmes. Os ciúmes os levou à mentira. E a mentira os levou ao desejo de condenar uma pessoa inocente à morte. Veja como é a cadeia do pecado. O pecado, irmãos, acariciado na mente, ele nunca diminui, ele sempre cresce, ele sempre avança, sempre aumenta. Então a inveja os levou aos ciúmes, os ciúmes os levou à mentira, e a mentira os levou a tomar decisões de morte. O pecado acariciado na mente, ele vai sempre aumentando, ele nunca diminui. Quando você acaricia o pecado, ele só aumenta. Vocês já ouviram a história do macaco nas costas? Já ouviram essa história? Então eu vou contar. Um grupo de pessoas drogadas contam essa história do macaco nas costas. A história é o seguinte: um dia um homem passando por um parque, ele viu um macaquinho muito bonito, pequeno, brincalhão, e ele gostou do macaco, se ajoelhou ali e começou a brincar com o macaco, e o macaco foi muito receptivo, muito brincalhão, já subiu nas costas dele.
E ele falou assim, eu vou levar esse macaco para casa. Esse macaco é muito engraçado, eu gostei dele e vou levar para casa. E levou o macaco com ele, nas costas. E ali mais na frente passou, comprou uma banana, deu para o macaco comeu, ficou alegre, começou, ia na frente, brincava, pulava, depois voltava para as costas dele, e assim foi, e ele foi, e daqui a pouco o macaco estava com fome de novo, e ele dá outra banana e vai alimentando o macaco, e o macaco vai gostando daquilo e vai crescendo, o macaco vai crescendo, ele era um macaquinho novo. E vai crescendo, e ele vai alimentando o macaco cada vez mais, e o macaco cada vez mais vai crescendo e vai subindo nas costas dele, e daqui a pouco ele já não aguenta mais aquele peso do macaco, porque o macaco já estava grande, e finalmente o macaco se torna um imenso gorila. E quando o abraça com seus braços enormes, ele esmaga aquele homem e finalmente acaba deixando ele morto, enquanto ele sai pulando e brincando, como ele sempre fazia. Então, a história que essas pessoas drogadas contam do macaco é que a droga, ela começa assim, ela é pequena, começa interessante, e à medida que você vai alimentando, ela vai crescendo, ela vai tomando corpo, ela vai tomando volume, ela vai ficando cada vez mais pesada. A droga é um macaco nas costas, cada vez mais pesado. E chega a um ponto de que um dia ela vai te matar. Então essa é a história do macaco nas costas. Queridos, você tem um macaco nas costas, que é o pecado. E se você acaricia o pecado e você alimenta o pecado, cada vez mais ele vai crescendo, porque o pecado acariciado, ele nunca diminui, ele só aumenta. Ele só aumenta. É o que aconteceu com esses homens. Acariciaram a inveja, e a inveja os levou, o ciúme os levou à inveja, a inveja os levou à mentira, e a mentira os levou à morte. Veja o que acontece no verso 8 e 9 aí, de Daniel capítulo 6. Aqueles homens foram ao rei e disseram, agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou aquele edito e aquela proibição. Queridos, no Império Persa, uma lei, quando era sancionada, ela não podia ser revogada. Por isso a Bíblia diz aqui, o texto diz, segundo a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Então, quando o rei assinava a lei, ela jamais poderia ser revogada, inclusive por ele próprio. O rei que revogasse uma lei que ele havia autorizado, ou algum rei antes dele, da mesma dinastia, ele era passível de ser destronado. Ele não podia, era como uma cláusula pétrea na Constituição. Tem algum advogado aqui? Uma cláusula pétrea na Constituição da nação medo-persa. Irrevogável a lei. Nós temos cláusulas pétreas na nossa Constituição, que não é o presidente que vai lá e muda quando ele quer. Não, depende do Congresso Nacional, passa por 2 casas, né? Volta, depois passa novamente para poder mudar uma lei, uma cláusula pétrea. E a lei dos medos persas era assim, não se podia revogar. E veja o verso 10 então, continuando aqui a nossa narrativa. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, Daniel sabia que sem oração não tinha vitória. E isso é uma grande verdade na nossa vida espiritual.
Eu não sei como é a sua vida de oração. Se você ora bastante, se você ora pouco, ou se você quase não ora, mas a vida espiritual, ela depende exclusivamente da oração. A oração é a energia da alma para nos fazer vencer as dificuldades. Então, se você ainda não adquiriu esse hábito de uma vida de oração, comece a fazer isso na sua vida, comece a ter momentos de oração. Eu coloco no meu despertador aqui do celular 2 vezes por dia, às 10 da manhã e às 4 da tarde, ele toca, que é o horário de oração. A hora de parar tudo e orar a Deus. E isso sem contar desse costume da oração diária e toda hora, todo momento, dependendo das coisas que você vai fazer, né, no dia a dia. Daniel sabia que sem oração ele não tinha força para vencer o mundo, e ele não ia permitir que a obediência que ele tinha a Dario pudesse obstruir o seu relacionamento com Deus. Daniel não ia permitir que essa obediência interrompesse o seu relacionamento. Ele sabia que Deus havia estado com ele a vida inteira, naqueles 70 anos de vida ali, nos reinados de Babilônia. Sabia que fora Deus quem dera a ele a inteligência, que dera a ele conhecimento, capacidade, força. Deus havia dado tudo a ele, e isso, nós precisamos reconhecer isso na nossa vida, que tudo vem de Deus. Às vezes somos tentados a achar que nós somos inteligentes para ganhar dinheiro, para fazer as coisas. Mas nos esquecemos que foi Deus que nos deu a inteligência. Deus nos dá tudo. E Daniel tinha essa consciência, ele sabia que Deus até então havia estado com ele e tudo vinha de Deus. Ele não ia permitir que esse decreto interrompesse o seu relacionamento com Deus. Por isso que ele foi para casa e orou do mesmo jeito como ele orava sempre. A Bíblia diz como ele costumava fazer. E a janela aberta. Ele podia orar, fechar a janela. Não podia? Podia. Fechava a janela e ia orar do mesmo jeito a Deus. Mas Daniel era destemido. Daniel sabia com quem ele estava vivendo. Ele sabia. Olha a experiência dele. A experiência de vida. Ele não ia se comprometer agora, não ia perder a fé dele nesse momento. Ele sabia a fonte da sua fé. Seu poder era Deus, e lá ele estava ajoelhado com as janelas abertas. Esse é um ponto que a gente pode refletir bastante na nossa vida. Em que momento a gente busca a Deus? Como é a nossa vida de oração com Deus? Será que os afazeres da vida, as coisas da vida interrompem a nossa ligação com Deus? Né? Para Daniel, a oração era o fôlego da alma, a vitalidade da vida, e por isso ele, ajoelhado, ele orou. Veja o verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eu quase posso ver aqueles homens abaixado ali, agachado no meio das árvores, tentando vasculhar a vida e olhando para a janela. Vamos ver se ele vai orar, vamos ver se ele vai orar ao Deus dele, né? Lá com o celular apontado para filmar, hein? Ou uma câmera daquelas de lente, aquelas lentes, como é que chama, Fernando? Zoom, para poder fotografar e mostrar para o rei, né? Quase eu posso ver isso, espiando ali para entregar a Daniel, porque lembra que eles disseram, nós só vamos achar alguma coisa se for na lei dele, do Deus dele, não é isso? Então, veja o 12. Muito bem, verso 12 de Daniel. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe, porventura não assinastes, ó rei, o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, olha, Deus novamente aí com letra minúscula, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo, esta palavra é certa.
conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. E aqui é um aspecto importante nesse decreto, querido, um aspecto muito significativo que nós precisamos aqui, uma pausa para a gente refletir. Veja, o momento aqueles homens induziram o rei a assinar um decreto de que ninguém pudesse fazer nenhuma petição a nenhum deus ou a nenhum homem, a não ser a Dario. Tá certo? Porque eles sabiam que pegariam Daniel aí. Então, agora eles foram registrar o fato. E Daniel estava orando. Aí agora eles voltam ao rei para entregar Daniel. E diz, olha, você não assinou o decreto? Sim, assinei o decreto. Então, esse momento, ele é importante, nós precisamos nos lembrar que todo o conflito deste mundo, desde o momento do pecado até agora, passa pela questão de adoração. Passa o centro do conflito é sempre a lei de Deus, o Deus que eu devo adorar, o Deus verdadeiro ou a lei dos homens. Um dos mandamentos de Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. A lei de Deus dizia, não adore a nenhum outro Deus a não ser a mim. A lei de Dario dizia, não adore a nenhum outro Deus a não ser a mim. Tá certo? Era um conflito de leis, cujo tema fundamental era a adoração. O conflito aqui, irmãos, e que sempre foi, era os mandamentos de Deus versus os mandamentos dos homens. E é por isso que a Bíblia diz que os homens tratariam de mudar os tempos e a lei de Deus, porque o conflito está na lei de Deus e a lei dos homens. É por isso que hoje nós temos 2 tábuas de 10 mandamentos, aquelas que Deus deu e a que os homens criaram. Tá certo? É um conflito que nós temos. E isso estará presente até o fim. Daniel havia sido fiel a Deus durante toda a sua vida. E agora, já velhinho, já de idade, ele volta a ter um conflito na sua vida. E isso diz alguma coisa para nós também, que é o fato de que não importa a idade que nós temos, a gente sempre vai ter conflito. E o inimigo vai sempre nos confrontar com a lei de Deus. E você vai estar sempre diante da decisão de adoro ao Deus verdadeiro ou eu vou abrir mão de algum princípio aqui para poder adorar e cumprir a lei dos homens. Não é? E quando você faz isso, você deixa de adorar o Deus verdadeiro para adorar o Deus falso. Tá certo? Que é o reino de Satanás. Então, o conflito aqui é muito sério. E Daniel estava diante desse conflito depois de toda a idade que ele já tinha. Não é? Nós sempre teremos conflitos a vencer, irmãos. E Daniel viveu esse momento na sua vida que dizia a respeito de adoração. Então a questão era assim, quem você adora, como você adora, quando você adora. Percebe que a questão que prevalece, isso inclusive nos nossos dias, é essa? Então quem você adora? A Deus ou aos homens? Como você adora? Seguindo as ordens de Deus ou seguindo as ordens dos homens? Né? Quando você adora? Você seria capaz de interromper durante 30 dias a sua adoração hoje a Deus para cumprir uma lei federal? É o que estava acontecendo aqui. Será que você seria capaz de interromper durante 30 dias o seu relacionamento com Deus, a sua adoração, para cumprir uma lei dessa? Era o que Daniel estava vivendo no fim da sua vida. Então ele passou por mais esse teste de lealdade. E queridos, nos fins dos tempos,
um teste será feito de novo. Um teste de adoração será feito novamente, que fará com que todos os homens voltem ou não a adorar o Criador. Eu quero gastar esses minutos finais aqui com essa ideia da adoração que está implícito aqui no livro, nesse capítulo 6 de Daniel, e com aquilo que nós iremos viver em breve, mediante o mesmo aspecto, mediante lei, né? Quero gastar esses minutinhos aí que falta para fazer você entender o que está implícito aqui no caso da vida de Daniel. Ali havia uma lei federal cujo resultado, se não fosse cumprida, era a morte. Porque o decreto dizia, se alguém durante 30 dias fizer alguma petição para qualquer outro deus que não a Dario, vai ser lançado na cova dos leões. Isso significava a morte. Pegue a sua Bíblia aí e abra em Apocalipse, capítulo 14. Aqui há um paralelo interessante entre esse episódio da vida de Daniel e aquilo que acontecerá no futuro. Apocalipse 14, verso 6, relata que nos momentos finais da nossa história o assunto será sempre a mesma tônica, a adoração. No momento final da nossa história o assunto será a fidelidade. No momento final da nossa história o assunto será obediência. Veja o que diz o verso 6 e 7 de Apocalipse. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. A palavra de Deus aqui nesse simbolismo quer dizer da pregação rápida do Evangelho. Esse anjo voando pelo meio do céu simboliza a pregação do Evangelho sendo pregada de maneira rápida, chegando rapidamente aos confins da terra. E esse anjo tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Aqui nós temos uma mensagem universal, vencendo todas as barreiras geográficas, chegando em todo o mundo. E continua o texto, dizendo em grande voz, temei a Deus. Esse temer aqui não é ter medo, mas reverenciar a Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quem é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas? Êxodo 20, verso 8. Está no mandamento, na lei moral de Deus, a lei que Deus deu. Quando lemos ali Êxodo 20, a partir do verso 8, que fala sobre o sábado, o que é que diz o texto? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás para ti obra nenhuma. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal e nem teu estrangeiro que tiver nas tuas portas para dentro. E aí diz por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E agora Apocalipse, registrando os eventos finais do acontecimento da história dessa terra, diz que ele viu o evangelho sendo pregado no mundo inteiro, e o evangelho que seria pregado era chamando de volta a todo o mundo para a adoração ao Deus que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Por quê? Porque a humanidade não adora mais o Deus verdadeiro, e sim o Deus desse mundo. Percebe como esse link ele é importante? Daniel estava diante de uma lei
que o obrigava a não adorar o Deus verdadeiro. Mas Daniel conhecia o seu Deus. Ele não ia permitir que isso acontecesse na sua vida. E a pergunta é, nós vamos permitir que aconteça na nossa vida? Agora, dê uma olhada aí no Apocalipse 14, no verso 9 e o verso 10. Seguindo-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, veja, o verso que nós lemos ali de 6 diz assim, adore o Deus que criou todas as coisas, que criou o universo. Esse é o Deus para adorar. O verso 9 aqui diz agora, se alguém adorar a besta, aquela que os homens querem que adorem, e receber o seu sinal, o texto diz que ele beberá do vinho da ira de Deus. Então veja uma coisa, o verso 7 diz, adore ao Deus Criador. O verso 9 diz, não adore a besta. Agora veja o verso 12, o que diz aí. Aqui no verso 12 diz a respeito daqueles que não adoram a besta. Veja quem são. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé de Jesus. O verso 7 diz, adorem o Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das árvores. O verso 9 diz, não adore a besta. E o verso 12 diz, aqueles que que não adoram a besta, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus Cristo. Então, os mandamentos estão válidos ou não estão válidos? Apocalipse 14 aponta para o final dos tempos. Mas veja, nos dias de Daniel, um ser humano assinou um decreto que proibia a adoração ao Deus verdadeiro. E o que o Apocalipse revela, que nós lemos agora, é que nos nossos dias, um líder humano, que é a união do Estado com a igreja, decretará uma segunda lei para que ninguém adore o Deus verdadeiro. Veja que há um paralelo entre a experiência de Daniel e aquilo que vai acontecer em breve em nossos dias. Então, Daniel 3 tem um paralelismo, uma experiência paralela com Daniel 6, porque Daniel 3 era a mesma coisa, uma estátua que todos deveriam adorar. Lembram disso? Quando fosse tocada as músicas, todos deveriam adorar aquela estátua e não ao Deus verdadeiro. No capítulo 6, agora Daniel se encontra com a mesma experiência, um decreto para que adore a um Deus falso e não ao Deus verdadeiro. E nos últimos dias, conforme a gente viu aqui, segundo a revelação de Apocalipse, haverá um decreto similar, cujo tema principal é a questão da adoração, é a questão da lealdade ao Deus verdadeiro, é a questão da obediência ao Deus verdadeiro. O que nós estamos aqui estudando, e eu quero chamar a atenção, era um momento que Daniel estava vivendo e que nós haveremos de viver também, né? Então, veja, a questão é simplesmente estar diante de um decreto que nos obriga a adorar a um Deus que não é o Deus verdadeiro. Aí, a pergunta que eu faço para reflexão, que eu deixo aqui, se hoje nós achamos difícil servir a Deus com toda essa liberdade de culto e expressão que nós temos, não é? Porque nós temos liberdade, sem pressão de nenhuma lei contra nós, contra nossos cultos, né? E se hoje a gente já se conforma, muitas vezes, com o mundo, mesmo sem essa pressão, como faremos na crise dos últimos tempos? Vamos ter firmeza de caráter para dizer não? Não vou aceitar, vou adorar o Deus verdadeiro? Veja, você acha que Daniel se preparou para aquela crise naquele momento? Não, Daniel preparou a sua vida inteira para as crises, viveu com Deus a vida inteira.
Porque quando Satanás te apresentar a tentação e você não se preparou antes, pode esquecer, você vai cair. Você não tem chance, entende? Então, Daniel, ele não se preparou ali naquele momento. Daniel, ele levou uma vida de oração e de preparo. Por isso que ele não teve dúvidas. Ele olhou o decreto e falou, não vou me abalar com isso. Foi para casa com a janela aberta e continuou orando ao Deus dele e tendo relacionamento com o Deus dele. Tá certo? Então, queridos, eu vou encerrar aqui. Sábado a gente vai continuar, porque aí vem aquela parte bonita da Cova dos Leões, né? Que ele é jogado na Cova dos Leões. Vamos ver isso também. Também tem algumas lições importantes ali para a gente tomar para a nossa vida. Mas fiquemos com essa ideia aqui, né? Da adoração ao Deus verdadeiro. Daniel, no fim da vida, estava nesse dilema. Uma lei cujo resultado era morte, e o que eu vou fazer? Qual é a minha decisão? Vou dar um tempo aí de 30 dias da minha adoração para Deus, só para cumprir a lei aqui, depois eu volto? Ou eu vou me manter firme ao lado de Deus? Isso serve para nós, tá certo? Muito bem. Vamos orar? Sandra pode orar para a gente aí, para finalizar?